Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 568 e minguando até 722 dias, 5 de julho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário de 568, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 36. Consciência da Glória, parte 2, ok? Eu vou produzir até 70 blogs diários. Eu tenho o hábito de produzir até 70 blogs diários para que nós possamos ter consciência em tudo. Relaciona isso em vossas consciências para que vocês deixem de ser essa vítima social. Este é o blog diário de 468, certo? E vamos chegar até 70 blogs diários, como eu tenho dito, ok? Estava pensando em uma coisa aqui, mas tudo bem. Eu estava tentando me organizar aqui, ok? Isso acontece. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Relaciona isso em vossas consciências. Eu também deixo a abertura deste título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, para que vocês possam relacionar isso em suas consciências. Faça isso, faça com dedicação, com respeito, com carinho. Eu também vou deixar a abertura desse subtítulo, né, Consciência da Glória, e vou deixar uma referência também para que vocês possam acompanhar isso em todas as formas, ok? Este é o quarto blogs diários, né? Vou fazer a leitura corrida de 2 blogs do corpo, né? Fazer 2 blogs de corpo, que eu teria produzido, 2 blogs da consciência do corpo e fazer 2 blogs da consciência da glória, né? Essa consciência dessa glória, ele é muito, muito bom, muito significativo, muito bom para que a gente possa aprender dela. É muito produtivo de todas as formas. Vamos fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, trabalhando isso, né, em nossas consciências de todas as formas, né, muito produtivo esses 3 últimos blogs diários que fora dito. Eu vou fazer a leitura corrida dele neste blog diário e vocês vai compreender tudo de uma forma como se, né, em um blog só, digamos assim. Para que você ouça eu fazendo a leitura, vocês vai tendo consciência em tudo que está sendo dito. Quando eu faço expressão livre, eu, né, vou pegando o que tem dentro da sociedade, dando aquela relatividade sobre a formação de Cristo e, né, vocês é diferente eu estar expressando e estar lendo, os contextos, porque os contextos, eles falam por si só, eles são muito rico, muito grandioso. Se vocês interagir com esses contextos, vocês vão conseguir muitas coisas, né, para relacionar isso em vossas consciências. Também deixo uma playlist, né, com de 500 a 600 no card, para que vocês possam estar consciente em tudo, né, ter consciência. Eu faço do meu título, né, eu faço do meu título
o tag, né, e para que possa ser muito para que vocês possam pesquisar isso no Google, treinar esse robô, trazer o algoritmo, né, desse canal, desse YouTube, para trazer para esse canal do blog diário, entendeu? Para que todo mundo possa, relacionar isso de uma forma consciente, de todas as formas, certo? Eu deixo essa descrição que está na tela do vídeo, ela é o tag, se você colocar no Google, esse esse título, né, que está aparecendo na tela do vídeo, você vai conseguir relacionar isso a todas eh, todos os blogs diários sobre esses blogs diários em específico, né. Por exemplo, este que é o blog diário de 568, eu coloco 568 underline, underline e 700 minguando até 722 dias, e blog diário, né, coloco na descrição, esse mesmo é o próprio, eh, tag. Vamos então fazer a leitura e vamos nos expressar sobre este contexto. Vamos lá. Evidentemente que tudo que estiver fora é apenas uma força expressiva de vossos corpos e que, no tempo de Guerra Fria, é tratado como apenas uma consciência para dar referência a um plano espiritual de Cristo. O Cristo vai dar uma alusão à lua. A lua vai dar uma alusão à treva. A treva vai se dividir entre a noite e o dia, sendo comum dar uma referência do dia e, primeiramente, para representar um movimento de dentro para fora, sendo específico dia e a noite. Quando fazendo uma alusão ao sol, o dia é o dia e a noite vai dar uma expressão, dando uma referência à vida. Sobre o que há dentro, isto sim, e como se sua palavra estivesse dando a vida. Só que a vida só pode representar o interior de corpo, por causa deste corpo emocional, e que nesta causa a alusão vai ser apenas uma referência de tudo que expressamos sobre a relatividade de compreender e ser compreendido com a mesma intensidade. Não é interessante esse título, esse contexto, não é? Vamos então para a expressão livre, vamos pegar parte dele, vamos nos expressar. Por que que eu tô digo que é interessante? Você viu que tudo que eu digo aqui estão na Bíblia significativas, são simbologias, são são significações, são sinais que Deus vai deixando, entenda? Tudo representa, tudo que foi dito na Bíblia significativa, de uma forma diferente, sem nós compreender. Por quê? Quando a gente falamos do sol da Bíblia, por exemplo, quando fala luminária menor, nem fala nem sol, né, algumas partes sim, pode ser. Mas luminária menor e luminária maior, quando falamos assim, nós estamos falando de uma significação, né. Aí as pessoas vão entender: "Ó, luminária maior é o sol, luminária menor é a lua". Aí eles podem fazer uma referência. Aí esse é o mais óbvio, o mais fácil de interpretar da Bíblia, porque é muito complexidade. É o mais fácil, vocês podem usar essa expressão e conseguir interpretar. Mas aí ela vai ganhando mais possibilidade, deixando tudo flexionado. É muito bom, muito gostoso, muito bonito, não é interessante isso? Então por isso que eu digo que é interessante, faz quando você ouvir isso aqui, faz essa referência de uma coisa ou outra, faz a conectividade, não seja uma pessoa medíocre de tirar conclusões precipitadas não. Faça esse trabalho tranquilo, deixa as portas abertas para o conhecimento, deixa tudo flexionado, certo? Agora, se você dá uma relatividade e falar assim: "Ah, tem que ser isso, exato", aí você vai ficar preso num conceito que você está criando sobre aquilo que você acha que tem que ser. Aí você não vai, ter consciência de nada, você não vai ter, nada de relatividade, nada de coisas boas que possa, ser bom, entenda isso. Vamos lá então. Evidentemente que tudo que estiver fora é apenas uma força expressiva de vossos corpos, né.
Tudo que estiver fora é apenas uma consciência daquilo que nós estamos nos manifestando, né, tudo aquilo que é uma força expressiva, né, hoje ela vem de uma forma trevosa, uma alimentação trevosa, umas palavras trevosas, certo? Ela vem de uma forma trevosa. Quando essa conscientização trevosa faz um movimento para dentro, eles expressam atos emocionais. Aquilo que ele acha que é um político, aquilo que ele acha que é a sua mãe, aquilo que ele acha que é ele é cheio de achismo, sabe, emocionalmente, tirando conclusão emocionalmente de tudo, entende? Então eles absorvem, ele cria uma atração sobre uma sabedoria emocional, aí sobre a atração sobre essa sabedoria emocional ele vai ser, vaidoso emocionalmente, vai ser invejoso emocionalmente, ele vai ser um bom marido emocionalmente, né. Só ele que conhece que ele é o bom marido, né. Porque tudo que ele faz é emocionalmente, porque aquilo que ele querer não é realidade. Quando você quer uma coisa, não te dá nada de realidade, entenda isso. E que no tempo de Guerra Fria é tratado como apenas uma consciência para dar referência a um plano espiritual de Cristo, né. No tempo de Guerra Fria é apenas uma consciência para dar referência ao plano espiritual de Cristo. O plano espiritual de Cristo, ele é o anticristo. O plano espiritual de Cristo, ele é o anticristo. Ele se movimenta para a sociedade. Os planos espiritual de Cristo, ele se movimenta para a sociedade, movimenta para o planeta, movimenta para a internet, ele se movimenta para, sei lá, entenda, são muitos, 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 muitos. O Cristo vai dar uma alusão à lua. A lua vai dar uma alusão à treva, né? A treva vai se dividir entre a noite e o dia, né? Entre a noite e o dia. Vamos dar uma parada aqui, né? O Cristo vai dar uma alusão à lua, né? Lua, e a lua vai dar uma alusão à treva, né? Sempre quando nós vê uma lua, nós vê que está escuro, noite, né, noite. Hoje em dia, o que que acontece? Hoje em dia é muito mais fácil você trabalhar à noite. Por que que eu digo isso? Porque tem luzes artificiais para todo lado. Eu lembro quando eu era mais assim, né, de 5 anos, meu pai veio do interior, a gente andava num breu, a lua não era o suficiente para iluminar aquela noite. Não era, as estrelas não eram o suficiente. Era muito escuro, a gente não via nada em nossa frente. Não via nada, porque era muito, muito, muito escuro, entende? Aí, quando não tinha lua ainda, aí era pior ainda. Se sem lua ainda era pior. A gente não via absolutamente nada, era uma treva, treva, treva. Aí, entende? Não conseguia ver. Aí uma vez eu fui fazer um percurso, né, que meu pai me deu uma tarefa, da casa dele até a casa do meu avô. E a minha irmã foi comigo, né, naquele tempo, né, minha irmã estava e nós tinha que passar por uma ponte, e eu fiquei pensando se ali tinha uma ponte, se nós não conseguir acertar a ponte, porque a gente realmente não via nada, nós só via um obstáculo, né, em pé, assim, para a gente passar pela ponte. Mas a gente não conseguia ver nada, era muito escuro. Aí eu ficava falando assim com a minha irmã: "Você tá me vendo?" A minha irmã falava assim comigo: "Tá me vendo também?", né. Ela perguntava se um estava vendo o outro, ou seja, nós só víamos só as vozes no meio do escuro. Nesse tempo eu entendi isso, eu tenho essa consciência, né. Entenda isso. Eu acho que meu pai mandou eu ir na casa do meu avô, que era um uns um uma distância à frente, aí mandou buscar uma peneira, eu acho, eu lembro disso, mais ou menos. É muito tempo, né. Mas é dessa forma, só para vocês entenderem. Entenda isso. Então, quer dizer, o Cristo vai fazer alusão à lua vai fazer alusão à treva, né. A treva vai se dividir entre a noite e o dia. Por que que eu digo que a treva vai se dividir entre a noite e um dia? Porque a noite,
ela não tem a sua relatividade, ela não tem a sua realidade, ela é uma sombra. Ela é uma sombra, ela é uma escuridão, porque o sol sim, ele tem a sua existência, ele tem a sua existência, ele não depende né, de ninguém para se mover, ele não depende. Agora à noite não, à noite já depende do sol, para ele existir ele depende do sol. Né, entenda isso. Porque o que acontece? O sol ele sempre vai estar existindo, mas a noite ela só existe por causa do sol, por causa do sol, certo? A partir do momento que o sol passou a existência, aí temos uma ideia de que a noite ela vem pela uma sombra, pelo aquilo que ela está de certa forma encobrindo, né. Pode ver aí, eu estou aqui, né, nesse quadro, tem uma sombra minha depois, porque eu estou tampando a luz que está do lado do outro lado lá fica a sombra. Então aquela luz existe, mas essa sombra ela só existe por causa daquela luz, ela só existe por causa daquela luz, certo? Ela só existe por causa daquela luz. Então entenda isso. Aí só para vocês compreenderem, certo? Vamos entender isso. Sendo comum dar uma referência do dia e primeiramente para representar o movimento de dentro para fora, né? Quando eu falo de para dando o dia primeiro, porque a luz, ela que tem a sua existência real, vamos dizer isso, certo? Ela que tem a sua resistência real. Por isso que nós fala de tudo, né, Deus ele formou tudo, né, na Bíblia significativa fala, Deus a palavra de Deus, né, só Deus fala, né, e vê que é bom e faz a realidade daquilo. Por quê? Por causa da luz, da luz, da luz, certo? Entenda isso. Sendo comum dar a referência do dia em primeiro plano para representar um movimento de dentro para fora, né? O que é o movimento de dentro para fora? Vamos entender isso. Dentro de nós temos uma consciência da vida, certo? Consciência da vida, aqui, uma coisa comum aqui, certo? Consciência da vida. Então, de dentro para fora, nós vamos dar uma luz aqui, nós vamos dar uma realidade aqui, nós vamos manifestar o que há dentro, o que há fora, porque vida, é uma coisa boa, clara, limpa, né? Entenda isso, porque Deus, essa vida é um desfragmento da glória de Deus, ela é comparada como poder de Deus, essa vida é comparada com o poder de Deus, é luz, ela é luz, palavra da vida, consciência da vida, tudo isso é luz, entendeu? Entende? Porque é muito grandioso esse nosso corpo vivo, entenda isso. É a ele que nos coloca a exposição ao sol, né? Entenda isso. Sendo específico o dia e a noite. Quando fazemos uma alusão ao sol, o dia e a noite vai dar uma expressão, dando referência da vida, né, no interior do corpo, sobre o que há dentro, né, é isso mesmo, sobre o que há dentro, no interior do corpo. Isso sim, é como se a sua palavra estivesse dando a vida, né, dando a vida. Você já viu, quando eu falei essa ideia da sua palavra dando a vida, você pode ver, quando a gente vê um feto saindo do ventre da mãe, a gente fala de dar à luz, né, uma mãe está dando à luz, porque aquele feto veio à luz, ele veio à luz, ele veio, né, o corpo dele saiu daquela interior que era da sua mãe, né, não vou falar que é treva, porque Deus é grandioso e bonitoso, todo bonito, né, todo mundo vive na luz, entenda isso. Não estou falando dessas coisas trevosas, desses alimentos trevosos que as pessoas alimentam, não é isso não. Eu estou falando da realidade de Deus. Aí ele colocou esse feto para fora, então aquele feto ficou exposto ao sol. Se ele ficou exposto ao sol, então ela deu à luz. Aquela mãe, ela deu à luz ao filho. Entenda isso. Como se a palavra estivesse dando à luz. Como se a palavra estivesse dando à luz, é aquilo que eu manifesto do meu interior para o exterior, da mesma forma, ok? Então, ou é uma coisa que eu estou manifestando da minha consciência interior, ou pode ser fazer uma uma uma
uma comparação como a mãe que estiver dando à luz, da mesma forma. Sempre tem isso dentro da Bíblia significativa, tem esses relacionamentos assim, sabe? Essas interações. E se pega na Bíblia significativa, rica, muito bonito, grandioso. Só você pegar a Bíblia significativa, leu, você vai entender que tem isso lá. Só que a vida só pode representar o interior do corpo, né? Por que a vida só pode representar o interior do corpo? Para a gente aprender isso que é rápido. Porque nada que está fora de mim tem vida. Tem. Eu tenho a consciência da vida, eu tenho essa vida para mim. O meu corpo emocional é ela que dá uma relatividade desse corpo. Eu já tenho explicado isso, mas como que a gente explica isso? Mas vamos falar de novo. Por exemplo, eu belisco em mim, eu sinto dor. Se eu sinto dor, significa que eu estou vivo. Se eu não estou vivo, eu não vou sentir dor, vou estar morto, certo? Eu vou estar morto, certo? Vou estar morto, né? Aí tudo que eu vejo aqui da minha fora, eu posso, a pessoa que eu beliscar, a outra pessoa, ela vai sentir dor. E significa a vida dela, ela que sente dor, entenda? Então, isso explica que a vida só pode estar no interior de cada corpo em específico, cada corpo, certo? Né? E passou aqui para fora que não vai ter mais vida, não vai ter mais nada meu, não vai ter mais nada meu, porque o que é meu está dentro de mim, é uma consciência da vida, é uma coisa que eu estou sentindo, certo? Entenda isso. Por causa desse corpo emocional, né? Explicando, ó. Só que a vida só pode representar o interior de corpo por causa deste corpo emocional. E que nesta causa a alusão vai ser apenas uma referência de tudo que expressamos sobre a relatividade de compreender e ser compreendido com a mesma intensidade. Amei, muito, muito, muito grandioso. Esse finalzinho é muito grandioso, principalmente nessa parte, olha, por causa da alusão que vai ser apenas uma referência de tudo que expressamos. Quero ler de novo esse finalzinho, ok? Vamos lá. É como se sua palavra estivesse dando a vida. Como? Um exemplo. Só que a vida só pode representar o interior do corpo. Fez essa diferença entre o que é manifestação e o que é interior? Né? Só que a vida, o que é manifestação? Ó, é como se a sua palavra estivesse dando a vida. Beleza, isso é manifestação. Só que a vida só pode pode representar o interior do corpo. Isso é a vida, essa é a consciência interior. Por causa desse corpo emocional, né? Consciência interior por causa do corpo emocional, porque esse corpo emocional ele protege a nossa consciência interior, a nossa vida, certo? Que ele está de uma certa forma interagindo no tempo. Agora essa parte aqui, ó. E que nesta causa a alusão vai ser apenas uma referência de tudo que expressamos sobre a relatividade de compreender e ser compreendido com a mesma intensidade. Você já viu que não basta muitas das vezes você compreender a pessoa. Você, para dar uma relatividade, você tem que ser compreendido. Por exemplo, não basta às vezes, vamos falar isso diretamente. Eu gosto muito do usar o relacionamento conjugal. Bom, não basta eu compreender minha esposa. A minha esposa ela tem que ter compreensão em mim para dar uma relatividade. Porque se ela não me compreender, ela vai compreender quem? Ela vai compreender outras pessoas, né, que seja relativo a ela, né. Sei lá, eu vejo muito esposas que, por exemplo, né, marido e esposa, que ela tenta compreender todo mundo, os pessoal da mídia, né, da relacionamento social, o marido do outro é mais sei lá, né, sei lá. Aí então, se ela não tiver se a pessoa não estiver compreendendo, você não vai ter relatividade, não vai. O certo é você compreender e ser compreendido com a mesma intensidade, certo? O marido, como ele tem essa postura aqui da esposa, de estar relacionando, ele pode ter sabedoria sobre esse corpo emocional, ele pode, eh, transformar, sei lá, pode realizar com esse corpo emocional, com a sua esposa, de todas as formas, certo?
O marido não tem limite para que ele possa, fazer o bem à sua esposa, certo? Que a esposa, de uma certa forma, ela depende desse bem desse marido, ok? De uma certa forma, entenda isso. Vamos então para a leitura corrida de tudo que está sendo dito. Vamos fazer a leitura de 2 blogs da consciência do corpo, e depois nós vamos fazer leitura corrida desses 2 últimos blogs da glória de um corpo comum. Evidentemente que tem consciência que se permite vagar no passado, no presente e no futuro, porém não com realização, pois o corpo do passado não tem uma relatividade com o corpo presente. E evidentemente que tudo que é uma consciência é a memória desta consciência, e que se perdeu no tempo, podendo resgatar consciência com sinal ou com simbologia para um plano evolutivo desta consciência e que cria uma relatividade com o corpo presente, e podendo se colocar no lugar de alguém, ideologicamente falando, por um tempo relativo e formando uma consciência física e emocional com outros corpos de Cristo, para interagir no tempo presente de vossos ideais de form vossos ideais de formar para interagir no tempo presente vossos ideais, de forma que eles não confessam a verdade e nem a verdade confessam eles, pois ambos têm caminhos diferentes de realização quando se tratando de corpo emocional e do poder que esteja ativo no tempo, sendo específico o Cristo. Quando falamos do corpo mais palavra, esta palavra ela vai explicar o segundo plano desta consciência, explicando uma interação com outro corpo ou com o Cristo de Deus. Esta interação pode ser explicado com o tempo ou com o corpo emocional desta consciência ou com o corpo emocional de outra consciência que esteja desabitado deste corpo. Quando se tratando de outro corpo emocional, ela vai ganhar uma complexidade e podendo ser bom apenas quando esta interação vier representar uma consciência de corpo. E o que passar disso é negação de um corpo e outro para se manter no plano espiritual de vossos próprias emoção, aceitando um e negando o outro. Agora, né, o subtítulo é Consciência da Glória. Vamos lá para a leitura desses 2 últimos blogs que foram produzidos. Vamos lá. A exposição ao sol vai dar um sentido à glorificação das línguas, representando uma consciência interior da língua que esteja habitado, representando a manifestação dela. Sendo a manifestação, ela vai se dividir em 2 sobre aquilo que você é, consciência interior, e aquilo que você possa relacionar a outro corpo, consciência exterior, fazendo uma menção de tudo aquilo que estiver no escuro sobre o seu interior, sobre o nosso interior de corpo. E de forma que a escuridão vai representar a treva, o correto é que a nossa expressão fica exposta ao sol, ganhando uma relatividade sobre o que há dentro. Quando o que estiver dentro for a consciência da vida, vai deixar de representar a treva para representar a vida. Quando manifestamos estas consciências na luz, o corpo que se movimenta na luz vai deixar de representar a treva para ser luz, assim como uma esposa que esteja dando à luz para vingar a semente do marido. Evidentemente que tudo que estiver fora é apenas uma forma expressiva de vossos corpos e que no tempo de Guerra Fria é tratado como apenas uma consciência para dar referência a um plano espiritual de Cristo. O Cristo vai dar uma alusão à lua, a lua vai dar uma alusão à treva, a treva vai
se dividir entre a noite e o dia, sendo comum dar uma referência do dia em primeirame um dia e primeiramente para representar o movimento de dentro para fora, sendo específico, dia e a noite. Quando fazemos alusão ao sol, o dia e a noite vai dar apenas uma expressão dan dando uma referência à vida, e sobre o que há dentro, isto sim, como se a palavra estivesse dando a vida, só que a vida só pode representar o interior de corpo, por causa deste corpo emocional, e que nesta causa a alusão vai ser apenas uma referência de tudo que expressamos sobre a relatividade de compreender e ser compreendido com a mesma intensidade. Ok, né? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, é muito importante vocês fazerem esse trabalho de conscientização, certo? Tudo que for dito neste blog é de extrema importância, não tire conclusões precipitadas, só faça esse trabalho né, de de se inscrever, só se dê o trabalho de se inscrever nesse canal e de sinalizar o vídeo se vocês estiver compreendendo. Se vocês não compreendeu, não precisa que vocês façam nada, certo? Faça uma coisa que você queira fazer, faça de uma forma consciente, se respeite primeiro, para que você possa, né, entender o que é respeito, o que é realidade, né, de a consciência do outro, e não relaciona isso de qualquer jeito não. Se não for a sua hora, aguarda, né, para que você possa ter consciência, espera por outro momento, certo? Ou se você qualquer outro tipo de sentimento, se não for uma realização com Deus, não faça nada, ok? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, isso é importante, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.